Fechem imediatamente todas as praias. O Brasil perdeu no vôlei. Crise olímpico. Sim, meus amigos. 15º dia de Olimpíadas, estamos chegando no finalzinho. E com eles, as finais dos esportes coletivos. E com eles, uma das maiores decepções de todos os tempos do Brasil na Olimpíada. Estamos fora do vôlei de praia, masculino e feminino. As 4 duplas do Brasil que chegam com pinta de favorita estão fora dos jogos sem buscar uma única medalhinha, sem conseguir uma única disputa de medalha. Na verdade, a gente vai tratar sobre isso hoje. E além de falar da medalha, que talvez fosse um pouco inesperada pra gente, como telespectador, mas era uma das favoritas a conquistar o ouro. A Ana Marcela traz mais um ouro para o Brasil, o 4º, tá? Na maratona aquática. Então, vambora. Perdeu alguma coisa em Tóquio? Vem com a gente que o Cris está começando. Primeiramente, de sempre, as redes sociais estão aqui embaixo, a Twitch está aqui em cima, a gente faz lives quase todo dia lá, CriseCast, twitch.tv/CriseCast, esse é o endereço, tá? Então minhas redes sociais também estão aqui embaixo, além do roteiro deste vídeo, que está sempre aqui com um cronograma e agenda e etc, beleza? Então vambora! Para começar aqui os resultados do dia 15, o nado sincronizado. Ontem a gente teve as disputas das duplas livres, com a Rússia levando o ouro, a China levando a prata e a Ucrânia levando o bronze. No atletismo, um dia pequeno para o Brasil, né? Mas com resultados importantes. O Felipe dos Santos começou bem o decátulo. Como é que se pronuncia isso, meu Deus? Decátulo preliminar, e ficou na 12ª posição. É claro, ele ainda pode melhorar muito mais desse resultado, mas foram resultados iniciais interessantes. Ele vai ter outro dia aí com 5 baterias, né, para ele buscar de repente uma medalha. Não tá tão ruim e dá para buscar de repente um bronzezinho aí, o Felipe dos Santos. Nos 110 metros com barreiras, infelizmente a gente não conseguiu passar das semifinais. O Rafael Pereira e o Gabriel Constantino ficaram na 17ª posição e na 22ª, respectivamente, e ficaram pelo caminho. Mas foi uma boa performance de uma forma ou outra, e a torcida para eles nos próximos jogos. No beisebol, que não tem Brasil, né, mas a gente teve o segundo round da repescagem vencido pelos Estados Unidos contra a República Dominicana, e na semifinal o Japão venceu a Coreia do Sul e já tá na final. Então a gente vai ter no próximo, agora à noite, a gente vai ter Coreia do Sul e Estados Unidos para fechar a final do beisebol. No basquete, as vitórias da Sérvia em cima da China, dos Estados Unidos em cima da Austrália. A Bélgica perdeu de 1 pontinho para o Japão e a França venceu da Espanha, passando assim para as semifinais. Japão, França, Estados Unidos e Sérvia, isso nas quartas de finais do feminino. No vôlei de praia, e eu preciso falar, né, o Alisson e o Álvaro, nosso mamute, acabou perdendo de 2-0 para a equipe da Letônia, o Plavins e o Tok. Lembrando que essa equipe da Letônia já tinha eliminado o Evandro e o Bruno Schmidt. E é uma pena, cara, não tem desculpa, foi realmente um resultado ruim. O Alisson jogou muito mal ontem, o mamute não estava bem, até tentou se recuperar no final, mas o árbitro acabou marcando algumas infrações ali. Então, não tem desculpa, o Brasil foi mal e mais uma vez o Brasil é eliminado no vôlei de praia. Já tinha sido eliminado no feminino, agora é a vez do masculino. E cara, o que a gente fica aqui de lição é entender o que está acontecendo com o nosso vôlei de praia, se está faltando investimento, se a pandemia... É claro que a pandemia afetou, mas o quanto ela afetou para esses resultados terem vindo de maneira tão dramática, né? A gente sem conseguir alcançar ao menos as semifinais. É uma pena, o Brasil fica pelo caminho. No ciclismo sprint, a gente teve a final do time perseguição, né, do time Pursuit masculino, que ficou com a Itália com o ouro, a Dinamarca com a prata e a Austrália com o bronze. No mergulho, plataforma de 10 metros feminino, a Ingrid Oliveira do Brasil ficou na 24ª posição e se classificavam 18, então ela acabou ficando de fora nos saltos ornamentais. No hipismo, a gente teve a final do salto individual, o Yuri Mansur ficou na 20ª posição, não alcançando o pódio, que ficou com o Ben Maher da Grã-Bretanha, o ouro, o Peder Frederiksen, isso mesmo, Frederiksen, e nem da animação, o sueco ficou com a prata e o Michael van der Vleuten ficou com o bronze da Holanda. No handball feminino, a gente teve as quartas de finais. Montenegro perdeu para a Rússia, a Noruega passou da Hungria, a Suécia passou da Coreia do Sul e a França, que tirou as brasileiras, ficou com a última vaga contra a Holanda. Então passa França, Suécia, Noruega e a Rússia. No hóquei feminino, a gente teve as semifinais com as vitórias da Holanda em cima da Grã-Bretanha. A Argentina passou da Índia e está na final. Holanda e Argentina na final do hóquei feminino de grama. Na maratona aquática, aqui atenção. Primeira coisa que eu queria falar era pedir uma desculpa para você que nos assiste aqui, porque ontem na nossa agenda eu esqueci de mencionar a Ana Marcela. Não é que eu esqueci, não foi proposital.
eu simplesmente não vi que tinha um brasileiro na maratona aquática. O Globo Esporte não informou e eu acabei caindo no bait e não vi que tinha uma nadadora na maratona aquática. Eu peço perdão. Mas de repente, eu visto, tem brasileiro aqui e ela tá liderando a prova. E ela liderou a prova de ponta a ponta. A Ana Marcela já é tetracampeã da maratona de 25 km, meu amigo, 25 km nadando. Meu amigo. Eu não faço 10 km andando, ela fez 25 nadando e aqui na maratona ela levou, não com tranquilidade, foi apertado, mas ela liderou de ponta a ponta a prova dos 10 km na maratona aquática e venceu e trouxe mais um ouro pro Brasil com o cabelo todo brazuca, todo verde e amarelo. A baiana Ana Marcela Cunha trouxe mais uma medalha pra gente, né? Quem ficou com a prata foi a Sharon van Rondeval da Holanda e a Karina Lee ficou com o bronze pra Austrália. É o ouro do Brasa. Na vela, uma pena, né? A gente não conseguiu medalhas aí, a gente só vai sair com uma medalha mesmo na vela. A gente teve as finais do masculino 470 e do feminino 470. O masculino não tinha nem se classificado para a medal race. E na medal race do 470, a Fernanda Oliveira e a Ana Barbacan ficaram em 10º e não conseguiram alçar posições aí no pódio. Elas estavam em 8º na classificação geral e ainda terminaram abaixo, terminaram em 9º. E agora o foco é nos próximos jogos. Infelizmente não deu pra gente. As medalhas ficaram no masculino para Austrália, Suécia e Espanha e no feminino para Grã-Bretanha, Polônia e a França. No skate park a gente teve 3 representantes brasileiras: a Isadora Pacheco, a Indiara Asp e a Dora Varela, que estão aí nos 10 ali, nos 20º, de 10 ao 20º colocado do ranking mundial de skate park. Mas não deu pra elas e era esperado que não desse. A gente comentou isso ontem, que as japonesas simplesmente dominam a categoria. A Isadora Pacheco não passou para a final, a Dora Varela e a Indiara passaram e ficaram em 7º e 8º respectivamente. As medalhas foram para Sakura Yosuzumi do Japão com o ouro, a Kokona Ikari com a prata e a Sky Brown ficou com o bronze. Importante dizer que a Sky Brown tem 12 anos. Sim, ela tem 12 anos, então as atletas mais novas aí até desbancaram a Raíssa nessa questão de idade. A Sky Brown sofreu um grave acidente, inclusive, na pista na mini mega rampa do Tony Hawk. Fazendo um slide de uma pista para outra, ela acabou caindo de 4 metros de altura, então ela ficou internada vários dias antes de começar a Olimpíada, mas recuperou, conseguiu se classificar e tá aqui, né, conquistou o bronze, então foi muito emocionante ontem ficar as medalhas. E assim, cara, um parêntese, tá? Ontem, o skate park feminino, eu acho que ele foi a simbologia de tudo que o esporte é e o que ele deveria ser. Aqui no Brasil a gente tem uma ideia de esporte como competição e que tá tudo bem. Mas ontem, as atletas todas comemorando as notas uma da outra, todo mundo se abraçando. Quando uma caía, elas iam buscar quase dentro da pista. Então, assim, foi bonito de se ver. É o esporte na sua essência de desporto como algo social, como algo que une, não só algo que separa entre a tristeza e a alegria do que ganha e o que perde. Então, foi bonito, foi muito bonito de se ver. No vôlei feminino, passamos com dificuldade, perdemos o primeiro set para a Rússia, mas o Brasólia foi buscar 3-1 de virada para cima da Rússia, não tinha para ninguém, as russas tentaram provocar a gente pra caramba, mas não deu. O Brasil está na semifinal do vôlei de quadro, vamos buscar essa medalha. A gente enfrenta a Coreia do Sul, tá? No polo aquático, a gente teve as quartas do masculino com a passagem da Espanha em cima dos Estados Unidos, a Grécia em cima de Montenegro, a Itália perde para a Sérvia e a Hungria tirou a favoritíssima Croácia aí no masculino. Então, surpresa no polo aquático. Hungria, Sérvia, Grécia e Estados Unidos estão nas semifinais. No levantamento de peso do mais de 109 kg, a gente teve quebra de recorde mundial, que já era dele, o Lashan Talakadze da Geórgia ficou com o ouro e o recorde, o Ali Davoldi do Irã ficou com a prata e o Man Assad da Síria ficou com o bronze. Quadro de medalhas. O quadro de medalhas deixou o Brasil na 16ª posição. Temos 4 ouros, 3 pratas e 8 bronzes. Lembrando que a gente já tem 3 medalhas garantidas aí. Uma no futebol, que vai ser prata ou ouro, e 2 no boxe, que a gente vai descobrir hoje, mais tarde. Fechando aí 15 medalhas no total do Brasólia, tá? A gente pode bater até nossos próprios recordes. Lembrando que a gente ficou em 13º nas Olimpíadas do Rio. Em primeiro está a China, em segundo os Estados Unidos, em terceiro o Japão, em quarto a Grã-Bretanha, em quinto a Austrália, em sexto a Rússia, em sétimo a Alemanha, em oitavo a França, em nono a Itália e 10º a Holanda.
Vamos para nossa agendinha, a agendinha do 16º dia, amanhã no dia 5 de agosto, começando pelo atletismo, que começa às 9 horas e tem Brasil pra caramba. Começando pelo 4x100 feminino na eliminatória, que começa às 10 horas da noite, com a Bruna Farias, a Ana Cláudia, a Vitória Rosa e a Rosângela Santos. Às 11h30 da noite, a gente vai ter o 4x100 masculino, também na eliminatória, com Rodrigo Nascimento, Felipe Bardi, Derek Silva e o Paulo André. A gente vai ter a final às 11h05, atenção, marca aqui no seu calendário isso. A gente vai ter a final do arremesso do peso e o Dorme Romani tem chance de trazer medalha para o Brasil, tá? Então atenção pro Darlan Romani, na verdade. Darlan Romani, aquele mesmo que você viu o vídeo, que fez o coraçãozinho do K-pop para filho, todo fofo. Às 11h05 da noite, ele vai estar na final do arremesso do peso. E às 4h30 da manhã, no 20 km de marcha, na marcha atlética, a gente vai ter o Matheus Correia, o Caio Bonfim e o Lucas Mazo aí pelo Brasólia, já na madrugada. Deixa eu só fazer um adendo rapidão. Eu tava procurando as imagens para fazer a edição do vídeo. E aí, pesquisando sobre o Lucas Mazo, eu descobri que ele não tem o olho direito, porque ele sofreu um acidente quando era mais novo. E perdeu no paintball. Mas o fato é que ele usa uma prótese. Se liga na prótese do Lucas Mazo. Olha que ele vai usar hoje aí na marcha atlética, hein? Rapaz, eu vou assistir só pra ver isso em ação. Sensacional. Segue o vídeo. A gente vai ter beisebol, as semifinais às 7 horas da manhã. O basquete às 1h15 da manhã começa a semi do masculino. O vôlei de praia começa às 9 horas com o masculino e feminino, as semis, sem Brasil, infelizmente. No boxe, às 2 horas da manhã a gente vai ter as finais aí com Beatriz Ferreira enfrentando a Joana Mira da Finlândia a partir das 2h15 da manhã. Isso é semifinal, tá? Se ela perder, ela garante o bronze. Se ela ganhar, ela vai buscar esse ouro aí. O Herbert Souza, às 3h18 da manhã, enfrenta o Gleb Baksh da Rússia, também na categoria 69 até 75 quilos. Então também na mesma ideia de semifinal, tentando buscar esse ouro. A gente vai ter canoagem sprint sem Brasil hoje às 9h30 da noite. Ciclismo track às 3h30 da manhã, sem Brasil também. Mergulho, né, o feminino 10 metros de plataforma no salto ornamental qualificatórias, né, a partir das 10 da noite, sem a brasileira que não conseguiu classificação. No futebol, a gente vai ter o bronze do futebol feminino hoje, tá? 5 da manhã, aí com a Austrália e Estados Unidos. O golfe começa às 7h30 da noite aqui no Brasil, com o individual feminino. O handball começa com o masculino semifinal às 5 horas da manhã. O hockey às 11h30 da noite começa a finais do masculino, que a gente já citou hoje mais cedo. E no karatê, atenção, a gente vai ter o karatê estreando nas Olimpíadas de Tóquio, só que existe uma grande probabilidade, né, porque entenda que o calendário olímpico ele tem esportes obrigatórios e esportes adicionais, por exemplo, a escalada, o skate, o karatê, esses são esportes adicionais que podem ou não continuar para a Olimpíada de Paris, e existe uma perspectiva de que o karatê não siga estando dentro do calendário obrigatório. Quando o calendário foi obrigatório de Paris foi divulgado, o surf estava, por exemplo, ele é adicional aqui no Japão e foi obrigatório lá. O karatê já não. Então existe uma grande probabilidade de que o karatê estreie hoje, vá ter essa competição no Japão, mas que a gente não veja mais ele em Olimpíadas, pelo menos não na próxima, é uma grande possibilidade. Então aproveite, começa às 10 horas da noite, infelizmente não teremos brasileiros no karatê nessa Olimpíada. Maratona aquática com o masculino sem Brasil às 6h30 da noite, é o esporte mais cedo que começa. No pentatlo moderno a gente vai ter a modalidade de esgrima hoje, o masculino começa às 4h30 da manhã, mas a nossa representante está no feminino e começa às 1h da manhã, é a Leda Guimarães, vai tentar trazer essa medalha pra gente no pentatlo moderno, tá? Pentatlo moderno, você sabe, são várias categorias, 5 esportes diferentes. Hoje começa com a esgrima. O skate park e muita chance de medalha para o Brasil começam às 9 horas da noite. O masculino, com Pedro Quintas, o Luiz Francisco e o Pedro Barros vão ter aí, né, são dos melhores do mundo, o segundo, terceiro e quinto melhores do mundo vão estar disputando. Então, quem sabe não vem uma medalha pro Brasólia. A gente é favorito, na verdade, para trazer, não é favorito para o ouro, mas é favorito para trazer medalha, tá? Então, atenção, começando às 9 horas o skate park. A escalada começa às 5h30 da manhã, sem Brasil, mas a qualificatória e a final do masculino já é bem legal de acompanhar a escalada, tá? Vale a pena. O tênis de mesa começa às 10 horas da noite, na final de feminino por time. O vôlei vai ter apenas 2 disputas hoje, né? São as semis do masculino, começando com o Brasil às 1h da manhã. Brasil e Rússia nas semifinais do masculino. A gente tirou o
Japão, né, na rodada passada, e agora contra a Rússia. Se a gente ganhar, vamos buscar esse ouro aí, tá? Vai ficar entre o ouro e a prata, senão a gente vai tentar buscar o bronze. Mas o Brasil, que é o atual campeão olímpico, tem toda a condição de trazer essa final. No polo aquático, 2 horas da manhã, a gente começa as semifinais do masculino. Para fechar a nossa agendinha, a luta olímpica, o wrestling, começa às 11 horas da noite com oitavas, quartas, semifinais de outras 4 categorias entre masculino e feminino. E infelizmente, sem o Brasólia. E é isso, o Cris vai ficando por aqui, tá aqui as suas redes sociais tudo de novo. Por favor, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua inscrição aqui no canal, que ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo e incentiva também, querendo ou não, dá um trabalho da porra fazer isso aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e é isso aí, vamos seguir na Olimpíada até o final e até amanhã.